Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma lição, essa é a nossa quinta lição desse trimestre, né? Com o título Deus é Onipresente, né? Mas antes nós estaremos orando, depois entramos propriamente na lição, tá bom? Vamos estar orando? Eu agradeço a você que está participando dessa aula, né? Agradeço também aquelas pessoas que irão ouvi-la depois, que Deus possa realmente estar falando conosco nessa manhã e cuidando da gente no decorrer dessa semana que se inicia hoje, tá bom? Vamos estar orando então? Pai amado, eu te dou graças, Senhor Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, Senhor Jesus. Te agradeço pela nossa saúde, pelo alimento e por tudo que o Senhor bondosamente nos concedeu. Te agradeço também por esses momentos que nós passaremos aqui na tua presença, Senhor Deus, falando um pouco da tua palavra, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento e usa minha vida, Senhor Deus, para que tudo que for falado aqui seja para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Como eu gosto de pedir, Senhor Deus, não sejamos meramente ouvintes, mas principalmente participantes do seu evangelho, Pai. Ser conosco, Senhor Deus, continue nos direcionando. Obrigado pela semana que se passou, Senhor Deus, e nos conduza nessa semana, que seja uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana da tua presença constante em nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, né, nossa quinta lição tem como título Deus é onipresente. Então, nós entendemos que Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente. E hoje nós vamos falar da onipresença de Deus. É interessante a gente lembrar que Deus está presente em todos os momentos, né? Nós estaremos estudando hoje o Salmo 139, né? Nosso texto áureo é o Salmo 139, o versículo 7 do Salmo 139, escrito pelo rei Davi. E realmente a gente não tem como fugir da presença de Deus, porque Ele está em todos os lugares, Ele conhece todas as coisas, Ele está presente em todos os momentos, né? E às vezes a gente age como se Ele não soubesse, como se Ele fosse limitado, como se Ele não estivesse presente, né? Mas é interessante a gente saber que Deus preenche todos os espaços, né? Então nós temos assim que tomar até um certo cuidado com o que a gente fala, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, porque nós não limitamos Deus, então é bom a gente ter isso sempre em mente para a gente tentar estar sempre próximo dele o mais transparente possível, né? E aqui então no Salmo 139, versículo 7 diz, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não tem como a gente fugir de Deus, né? E isso é bom também, porque na hora do desespero, na hora da dificuldade, a gente pode contar com a presença do nosso Senhor, que nunca se afasta, né? Aqui aqui no nosso livrinho, nas primeiras palavras, diz o seguinte, né? O Salmo 139 revela também o Deus onipresente. A sua infinitude não pode estar confiada em nenhum espaço. Ele enche o céu e enche a terra. Ele é o Senhor exaltado acima de todas as criaturas. Ninguém pode esconder-se dele. Mas nas mais altas alturas ou nos mais vales profundos, sua presença sempre será sentida por seus filhos. Ele é Deus de perto, mas também é Deus de longe. Nele vivemos, nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. O Deus onipotente, o Deus onipresente está presente em toda a nossa história, agindo com a sua mão sustentadora e consoladora. Aqui ele diz o seguinte, né? Ninguém pode esconder-se de Deus, né? A sua presença será sentida por seus filhos. Então, quem não é filho de Deus não sente a presença dele constante, é por isso que talvez faça coisas que te desagradam, né? Mas nós, como filhos de Deus, sentimos a presença dele e temos a certeza de que ele está presente em todos os momentos, né? Nos sustentando, né? E nos consolando, como diz aqui nessas primeiras palavras do nosso livro. É interessante a gente agir dessa maneira, saber que Deus está em todo lugar, sabendo que Deus está presente em cada minuto da nossa vida, né? E que nós podemos contar com Ele, não só quando as coisas estão bem, mas também quando as coisas estão más, como falou o nosso autor aqui, nos sustentando e nos consolando. E essa é uma certeza que a gente tem que ter, né? A gente não pode titubear, achar que tem lugares que Deus não pode entrar, achar que tem coisas que Deus não sabe quando a gente fala, porque não é verdade. Tem lugares que não é apropriado para Deus estar quando eu estou fazendo alguma coisa que não o agrada, né? Então, é claro que a gente tem esse conhecimento do Senhor de saber que tem lugares que não compete a mim como filho dele estar presente. Mas isso não limita a Deus dizendo que ele não estaria presente ali. Quem não está no lugar correto seria eu, né? Mas Deus ele está em todos os lugares sim. A gente vai estar lendo o Salmo 139 agora.
Eu também gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu vi aqui no enunciado da minha Bíblia. Ela é uma Bíblia de estudo, né? E tem bastante coisa interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã, tá bom? O Salmo 139, versículo 1 diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetro os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar pela tua mão. A tua destra me susterá. Se digo às trevas, com efeito me cobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste-me no interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabes muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e me entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos determinado, quando nenhum deles havia ainda. Porque preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contastes, excedem os grãos da areia. Contaria, e jamais chegarei ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo dos perversos, apartai-vos de mim, pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e com os teus inimigos falam malícia. Não aborrece eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomina os que contra ti se levantam? Aborreço-me com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então a gente vê aqui, né, Davi reconhecendo a soberania de Deus em todos os sentidos, né? E ele diz aqui no começo, no número 1, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. O único que conhece a nós é Deus. Eu acho que nem a gente mesmo se conhece na totalidade. Porque às vezes a gente faz coisas que a gente se desconhece, né? A gente fala coisas que depois você fala, nossa, como é que eu tive coragem de fazer tal coisa, como é que eu tive coragem de falar tal coisa, porque a gente não se conhece, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que ser o mesmo em todos os lugares, a gente tem que ser autêntico em todas as situações, né? E o versículo 1, do 1 ao 24, Deus conhece o nosso coração, Deus está presente em cada lugar, Deus tem o nosso destino nas suas mãos, Deus vai destruir o pecado no meio do universo. Essa é uma certeza que a gente tem que ter. Deus está no meu coração, Ele conhece o meu coração, né? Deus está presente em todos os lugares, disso a gente não pode ter dúvida, né? O meu destino está nas mãos do Senhor e o projeto de Deus é destruir o pecado do meio da humanidade. Para isso eu tenho que estar aberto para o conhecimento do Senhor, eu tenho que deixar Deus trabalhar na minha vida, eu tenho que deixar Deus interagir comigo o tempo todo, porque o pecado ele veio para destruir, roubar e matar. E eu não quero fazer parte desse ciclo, eu não quero ficar nessa situação de estar pecando o tempo todo. Claro, irmãos, que a gente vai pecar, né? O fato de nós sermos convertidos e convencidos do pecado não nos impede de pecar, infelizmente, mas eu tenho que saber que o projeto de Deus é destruir o pecado, porque Ele me destrói, né? Então Deus não quer isso para mim, Deus não quer isso para você, né? Então Ele diz, né, no versículo 1, tu me sondas e me conheces, é o único que pode fazer essas maravilhas na minha vida, é Deus que me sondas e me conheces, né? E eu acredito que essas palavras devem ser a nossa oração. Como eu já falei, a gente se surpreende com algumas atitudes que a gente tem, às vezes que não agrada a Deus. Então pede para Deus sondar, pede para Deus
me orientar, né? Mas não simplesmente para me apontar, mas para que haja uma transformação no meu caráter, para que haja uma transformação na minha vida. Porque ele continua dizendo aqui, né? Sabes quando me levanto e quando me deito, de longe penetro os meus pensamentos, esquadrinho o meu andar. Então, né? Trabalho em todas as áreas da minha vida para eu me parecer mais com teu filho, sabendo que o padrão de Cristo é muito alto, né? Deixando aquelas coisas que o velho homem insiste em deixar claro e evidente na minha vida, para que eu possa realmente fazer uma transformação na minha vida e mudar o caminho, né? E andar no caminho que agrada a Deus. O 139:2 diz o seguinte, né, como eu já falei, né, sabe quando me assento e quando me levanto e de longe penetro os meus pensamentos, né? Deus está seguindo, examinando e desejando guiar as mais simples atividades diárias da minha vida. Então, Deus ele não quer assim trabalhar naquilo que sobressai. Deus, até no simples modo de eu sentar, de eu levantar, de eu falar, de eu pensar, Deus ele quer penetrar tudo, ele quer fazer parte integral de todos esses meus movimentos, que é coisa diária, coisa cotidiana, é coisa simples, mas Deus quer fazer parte, né? Ele diz também no versículo 3 que esquadrinha o meu deitar e conhece os meus caminhos. Essas palavras incluem os pensamentos, o meu agir, o meu não agir, o meu assentar, o meu levantar, o meu andar, o meu deitar. Todas as diretrizes da minha vida. Então, é uma totalidade. Deus ele quer estar em todas as engrenagens da minha vida. Mas não simplesmente para fazer parte, mas para que haja uma transformação. Para que eu possa entender que a onipresença de Deus é para me orientar a ser melhor, né? E é interessante porque realmente a onipresença de Deus é um presente para nós. A onipotência de Deus, a onisciência dele é bom para nós. Porque ele vai nos ajudar a forjar o nosso caráter de maneira que o caráter dele se faça mais forte em minha vida. Se eu agir como se Deus não existisse, irmãos, seria sabe, uma roda numa descida. Né? Você só vai parar quando você bater em algo mais forte que você. Não é isso que Deus quer. Deus quer que essa transformação ela seja gradativa, com a onisciência, com a onipotência, com a onipresença dele. Para que eu possa sentir, para que eu possa ver as transformações acontecendo de maneira gradativa e diária, né? E principalmente que o agrade, né? Aí ele continua dizendo aqui, no versículo 4, né? Ainda a palavra nem chegou à minha língua e tu já sabe, conhece todas elas. Então, a gente vê aqui que é esse o perigo do nosso pensamento quando a gente está pensando coisas que não agradam a Deus, porque não precisa sair pela minha boca, porque Deus já conhece todas elas, né? E Deus conhece os nossos pensamentos antes mesmo da gente pensar. É interessante porque em relação à oração, por exemplo, às vezes a gente está com algum problema ou não quer compartilhar, né? Então você se coloca diante do Senhor, você pede, né? E no seu íntimo você acaba lembrando Deus, né? Daquele problema que está te afligindo, e Deus já conhece, e Deus manda a cura, e Deus manda a restauração, e Deus manda às vezes até palavras de aconchego, sem mesmo você ter mencionado aquilo que está te afligindo. Por quê? Porque Ele conhece o nosso pensamento, né? Ele trabalha nas áreas da nossa vida, e então ele investe tempo para que eu possa me sentir bem. Mas isso não pode ser uma mão de via única. Eu também tenho que fazer coisas que agradam a Deus para eu ter esse contato com Ele, para eu ter essa cumplicidade com Ele, porque Deus ele me conhece, mas eu tenho que investir tempo em conhecer o meu Deus também. Eu tenho que saber do que Ele é capaz, eu tenho que saber por que Ele investiu tanto amor em mim, a ponto de me salvar, a ponto de trabalhar para que eu peque menos durante o dia e todas essas coisas que Deus tem nos oferecido, né? E então eu tenho que investir tempo conhecendo o meu Deus também, porque Ele já me conhece, né? E ele fala aqui, né? Tu conheces, tu me cercas por detrás e por adiante, e sobre mim põe a tua mão, né? Então a gente vê que a perpétua presença de Deus ao redor do homem, cuja vida está nas suas mãos, é importante para ele. Então Deus está continuamente trabalhando a meu favor. Tu me cercas por detrás e por adiante. Então Deus dá aquela proteção, Deus envolve, né, a nossa vida com esse conhecimento dele, com essas atitudes dele de amor, com essas atitudes de perseverança, né, a minha vida e as pessoas que estão à minha volta, né? O versículo 6 fala o seguinte, né? Em face de tão elevado conhecimento de Deus, o ser humano só pode humildemente reconhecer
a sua fraqueza, a sua limitação de entendimento, né? Porque ele diz que tal entendimento é maravilhoso demais para mim e sobre modo elevado eu não posso atingir. Então esse conhecimento é só Deus. Então a gente tem que ter essa humildade de saber que esse conhecimento é só Deus que pode ter, é só Deus que pode obter, né? E reconhecer que a nossa pequenez, e reconhecer que nós somos limitados para muita coisa, né? E é interessante porque muitas vezes a gente se comporta como se nós fôssemos os deuses, né, da nossa vida, das nossas atitudes. A gente age como se a gente não tivesse limite, né? Que tudo a gente pode, tudo a gente entende. E não é assim, né? Deus, ele é maravilhoso demais. E só Ele que pode ser dessa maneira. Não cabe outros deuses, não cabe a minha inteligência, né? E muitas vezes a gente se comporta de maneira que não o agrada, achando que nós é que temos que agirmos como se fôssemos os deuses, né? Isso não é legal, isso não é bom, né? Deus está sempre nos dando a sabedoria, o discernimento para a gente ser melhor. É muito triste também como Deus ele se coloca dessa maneira tão transparente na nossa vida, nos capacitando para entender o que Ele quer, e a gente não usa esses momentos, a gente não usufrui desse grande amor, dessa inteligência, né, para entender quem é Deus. A gente não procura conhecer Deus, então a gente simplesmente o recebe e deixa Ele ali. E aí a gente age como se Ele realmente estivesse no último da fileira, e não é legal isso, né? Ele se dá a conhecer em todos os momentos, né? Como a gente já falou, Ele está em todos os momentos. E eu devia empenhar tempo para conhecer esse Deus maravilhoso que faz tudo por mim, né? Faz tudo por você, né? Que me conhece. Que mesmo antes de eu nascer, imagina como é que deve ser interessante, né? Mesmo antes de eu nascer, Deus foi me tecendo no ventre da minha mãe, no útero da minha mãe, formando o meu caráter, formando a minha personalidade, que através da palavra dele só ia se fortalecer, né? Mas ele sabia como eu ia ser, ele sabia como é que ele foi me tecendo, ele foi fazendo ponto por ponto, como se fosse um crochê, né? Vai formando ponto por ponto até dar forma para aquela toalha, para aquele sapato, alguma coisa assim. Foi dessa maneira que Deus foi me fazendo. Ele foi me tecendo, ele foi colocando aquilo que precisava para me formar. Né? E é interessante porque fala que mesmo quando eu estava uniforme no ventre da minha mãe, ele já me conhecia, ele já sabia quem eu era, ele já sabia o que seria da minha vida, né? E é muito bom a gente saber que nós fazemos parte, nós conhecemos esse Deus maravilhoso, né? O versículo 7 diz assim, ó, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não tem onde a gente se esconder de Deus, né? Todo lugar Ele está, e o 8 complementa, né? Se suba aos céus, lá está. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Então, para Deus, né, não tem espaço, não tem tempo, Ele está em todos os lugares, né? O Espírito de Deus estava presente na hora da criação. Não poderia estar ausente em nenhum momento, em nenhuma parte do universo. Se Deus estava ali formando o universo, né? Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, como diz lá em Gênesis, estavam ali a Trindade formando o universo. Por que que em alguns lugares ele não poderia estar? Então ele está em todos, né? Ele está em todos os lugares, ele está em todos os momentos, né? E porque ele quem fez todas as coisas, né? A providência divina não tolera nenhum limite, né? Então Jonas tentou fugir da sua vocação e viu que as próprias forças físicas da natureza trabalham para reconduzi-lo ao seu dever. A gente conhece a história de Jonas, né? Jonas, Deus falou para ele que era para ele... Nínive não era uma cidade muito grande, então Deus falou para ele ir pontuando, né? Para ele falando do evangelho, né? Para ele ir apresentando o evangelho e pregando o evangelho, falando da destruição que aconteceria se o povo não mudasse o caminho, se não se reconhecesse, se não se arrependesse, né? E Jonas, né, daquela maneira súbita, achando que ninguém ali poderia ser salvo, porque era um povo rebelde e tal, Jonas foi gritando, né? Então, ele foi falando de maneira assim, ele foi fazendo o que Deus tinha pedido para ele, mas do jeito dele. Isso não pode acontecer também. Aí ele foi gritando para a cidade, aquilo que ele poderia ter feito em 2 dias, ele fez em 40 minutos, tá? É um exemplo de como ele foi rápido, né? E fez tudo correndo mesmo assim, porque Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Deus permitiu com que aquelas pessoas entendessem, e houve uma transformação do maior até o menor. Então Deus ele fez, mas ele fez a maneira dele. Deus ele fez, mas ele fez da maneira errada. Irmãos, a gente não pode fazer as coisas da maneira errada, mesmo fazendo a coisa. A gente tem que investir tempo em conhecimento, a gente tem que investir tempo em estudo, a gente tem que fazer as coisas não para os outros, mas para o próprio Deus. Então, de repente, você pega uma atividade para fazer na igreja, não faça de qualquer maneira.
sabe? Não faça simplesmente para os outros verem. Investe tempo, sabe? Investe conhecimento, pede para Deus te orientar. Faça como se estivesse fazendo para o próprio Deus e não para as pessoas à sua volta. Desfruta desse momento de estar trabalhando para fazer o melhor para Deus. Não importa se você vai ser reconhecido, não importa se você vai estar agradando as pessoas. Se você estiver em concordância com a palavra de Deus, se você estiver fazendo aquilo que Deus te orientou para fazer, faça do seu jeito, mas faça submisso à vontade de Deus. Não faz de qualquer maneira. Eu vou fazer assim, que é porque fulano pediu. Vou fazer daquele jeito, porque você... Sabe, investe tempo em fazer as coisas, mas faça de maneira que agrade a Deus. E Jonas obedeceu Deus, né? Depois de muita relutância, Deus fez. Jonas fez, mas fez do jeito dele. Então não foi legal o que ele fez. E Deus fez o quê? Né? Depois disso ele simplesmente se enfiou num barco, né? E aí Deus fez o quê com ele? Deus mudou a história dele. Ele ficou preso na barriga de um grande peixe, como diz a palavra de Deus, né? E ali então ele foi vomitado, né? Para que a natureza, Deus usou a natureza para que fosse alcançado o objetivo dele. E muitas vezes é isso que acontece, né? Deus ele usa aquilo que a gente fez de, entre aspas, errado para chamar a gente à razão, tá? Então vamos fazer as coisas de maneira correta, obedecendo a orientação de Deus, investindo tempo em ter conhecimento, não fazendo do meu jeito, não fazendo do jeito para agradar o coleguinha do lado, não fazendo simplesmente por fazer. Mas invista tempo, peça a orientação de Deus e coloque o seu ministério diante do Senhor sempre para fazer bem feito. Não para fazer simplesmente para ser visto ou para fazer simplesmente, mas invista tempo em fazer direito, tá bom? Aí o versículo 11, versículo 12 diz que até as próprias trevas não serão escuras, né? Deus fez as trevas, a gente não pode esquecer disso, né? E diz o seguinte: a escuridão serve para esconder um ser mortal limitado de seu semelhante, mas para Deus não há elemento do universo que seja trevas, quando ele é a luz do mundo. Então, para Deus, escuridão, tempo, espaço, não tem, porque Deus ele é a luz do mundo, né? Então as trevas servem para a gente se esconder, mas Deus não. E outra coisa que é interessante, mesmo nas trevas, Deus nos vê, né? Então, às vezes a gente consegue se esconder de uma maldade, fugir de uma pessoa que a gente não quer por perto, mas de Deus a gente não se esconde não, né? Então a gente tem que saber que Deus está em tudo e Deus está em todas sempre, né? E continuando aqui, ele vai falar no versículo 15 o seguinte, né? Os meus ossos não te foram encobertos quando no escuro tu me formaste. Foi o que eu falei, né? De uma maneira sobrenatural, Deus nos fez no ventre da nossa mãe. Deus foi tecendo tudo, né? E aconteceu somente aquilo que Ele queria que acontecesse, né? Outra coisa que é bom a gente lembrar, que está aqui no 16, né? Deus, Ele esquadrinha antes mesmo, Ele nos esquadrinhou mesmo antes da nossa existência, né? O 17 e 18 garante que a palavra de Deus estudada por aqueles que amam a Deus é uma fonte inesgotável de gozo e de sabedoria. Então, por isso que eu falei da necessidade de a gente estar investindo tempo em conhecer Deus. Conhecimento é uma coisa que ninguém toma da gente, né? Eu sempre falo que é interessante você estudar, que é interessante você viajar se tem condições, que é interessante você ter conhecimento, porque ninguém toma isso da gente. Herança você pode adquirir de outras pessoas, conhecimento é seu, é aquela coisa sua, sabe? Ninguém rouba. Uma coisa que a gente estudou no primeiro ano de escola, né, no ensino fundamental, ninguém tirou de você. Isso permitiu com que você chegasse lá na faculdade, né, na sua formação acadêmica. Então é uma coisa assim, íntima e uma coisa que só produz coisas boas. Por isso que é interessante a gente investir tempo em conhecer a Deus, porque isso ninguém vai tomar da gente. O inimigo não vai roubar, uma palavra que você ouviu que não é muito agradável não vai te tirar esse conhecimento. Então, invista tempo em conhecer a Deus, em estar conectado com Ele, porque isso é muito bom, é muito prazeroso. De 19 a 20 diz, quem conhece a Deus, que é tão puro de olhos, não pode ver o mal. Deve ter o mesmo ódio que Jesus teve e revelou contra o pecado. Então, quando a gente conhece o nosso Deus, e nós somos puros nesse sentimento, a gente vai odiar a prática do pecado do mesmo jeito que Jesus não gostava, do mesmo jeito que Jesus odiava o pecado. E a gente vai fazer o quê? Vai investir tempo em pecar cada vez menos.
Eu falei que nós mesmos sendo convertidos e conhecendo a palavra de Deus, a gente continua pecando, infelizmente, porque é frustrante quando você sabe que não deve fazer uma coisa e faz, né? Mas, né, por outro lado, é bom a gente saber que mesmo sendo pecador, pedindo perdão, Deus nos perdoa. Mas a gente só vai ter certeza disso se a gente conhecer o Deus que a gente serve, se a gente saber quem Ele é. Senão eu vou acumulando aquele sentimento ruim de que eu pequei, continuo pecando e vou continuar pecando a vida inteira. Não é isso que Deus quer. Então, mesmo nós somos pecadores, mesmo nós conhecendo a Deus, a gente continua pecando, mas a gente também sabe que Deus é poderoso para me perdoar, para restaurar a minha vida e reconectar a minha comunhão com Ele, né? Então, Deus, Ele detesta o pecado, mas Ele ama o pecador. E é assim que eu tenho que ser. Eu tenho que detestar o pecado, eu tenho que amar o pecador, eu tenho que me amar e eu tenho que fugir da tentação que me leva a pecar, né? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. O homem é limitado pelo poder de Deus, que de antemão tudo o que... desculpa, irmãos. Diz o seguinte, né? O homem é limitado pelo poder de Deus, que se de antemão tudo o que pensa. O homem tenta fugir dessa limitação, mas todo o espaço está na mão de Deus. O homem reconhece até as suas origens estão dentro da providência de Deus. Portanto, deve estar em harmonia com os desígnios de Deus. O homem que aprende a se render às graças divinas reconhece a perversidade da rebelião contra Deus, repudia nos outros e pede que Deus elimine toda a raiz de pecado do seu próprio coração. Então a gente tem que lembrar que nós somos limitados, né? Que a gente não pode fugir de Deus e que Deus, Ele, com esse tempo que a gente vai convivendo, sabendo que Ele está em todo lugar, sabendo que Ele sabe todas as coisas, que Ele está presente em tudo, a gente tem que reconhecer que nós somos pecadores, né? E pedir para Deus tirar essa raiz de pecado de nós. Por que raiz de pecado? Porque nós fomos concebidos em pecado, né? O pecado, ele faz parte da nossa vida. Por conta do pecado, a gente morre. Se não fosse o pecado, nós teríamos uma vida diferente. Não sei como seria, né? Mas o pecado, a morte é a consequência do pecado. Mas a gente tem que viver em constante pedido de perdão, né? A gente tem que saber pedir perdão para Deus. E Davi sabia, é interessante a história de Davi, porque diante de tanta coisa que ele fazia que não agradava a Deus, ele sabia pedir perdão. A gente vê que ele fez muitas coisas, né, que não agradavam ao nosso Deus, mas ele sabia pedir perdão, ele sabia quando estava errado, né? E isso fez grande diferença na vida desse homem, né? Então a gente não deve esquecer, né, que o Senhor, e pedir para Deus me sondar, lembrar que Deus me sonda e que Ele me conhece. Eu não consigo me conhecer, como eu já falei, né? Às vezes a gente se surpreende com algumas coisas que a gente fez que não agradou o nosso Deus, né? Mas Deus, Ele nos sonda, Ele nos conhece. E nas mais pequenas atividades do meu dia, Deus está presente, né? E uma coisa que eu não posso fazer é fugir da presença de Deus. Eu tenho que pedir que Ele esteja presente em todos os momentos da minha vida para que haja uma transformação na minha vida, né? E aqui no nosso livrinho diz o seguinte, né? Na página 36. Não fuja mais da presença de Deus. Ele está sempre à porta procurando filhos para uma refeição. Todas as tentativas humanas de fugir da presença de Deus foram frustradas pela obviedade da sua presença. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento continua anunciando as obras de sua mão, como diz o salmista. Então a gente vê assim que Deus ele continua no nosso meio, né? E a gente não deve fugir da presença de Deus, muito pelo contrário, a gente tem que pedir a presença dele constante em nossas vidas, sim, né? O Deus onipotente continua participando da nossa vida e da nossa história. Isso é uma coisa que a gente tem que ter certeza. O Deus, ele continua participando da minha vida e da nossa história, né? E eu quero agradecer a Deus, né, por ele ser quem ele é. Quero pedir que a cada dia nós possamos interagir mais no conhecimento e na graça de Deus, né? Saber quem é ele, saber que ele está presente em todos os momentos, que é bom servir esse Deus, né? Que é bom investir tempo em conhecê-lo e pedir para Ele me sondar e reconhecer que Ele me sonda e me conhece, né? Sabe quando eu levanto, sabe quando eu me sento, né? De longe esquadrinha o meu coração. Que nós possamos, em nome de Jesus, deixar nosso coração sempre limpo, pedir para Deus esquadrinhar, tirar aquilo que não pertence a Ele, tirar aquilo que não
o deixa feliz e que Ele trate a nossa vida de maneira que nós possamos reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Era isso que nós tínhamos para hoje, né? Eu espero que Deus continue plantando, né, no nosso desejo de conhecê-lo cada vez mais, né? E eu agradeço a você que está ouvindo essa aula e agradeço pela tua presença aqui mesmo que virtual. Que se tiver alguma dúvida, como eu gosto de lembrar, né, que a gente possa conversar. É complicado, não é complicado, né, mas assim, interagir com os irmãos frente a frente, face a face, é muito mais edificante, é muito mais gostoso, né? Mas esse é o meio que a gente tem e eu louvo a Deus, né? Porque diante de tanta dificuldade que nós tivemos, né? Deus ainda nos deu essa oportunidade, mesmo à distância, a gente está conectado com a palavra de Deus e eu agradeço Ele. Né? Mas espero que em breve nós possamos voltar, né? A nos ver face a face, né? Mas agradeço a Deus por esses momentos que a gente passa aqui de maneira virtual, tá bom? Vamos estar orando? Pai amado, eu te dou graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te dou graças por esse tempo que nós passamos aqui estudando a Tua Palavra, agradeço pelo Teu amor, agradeço pela certeza que nós temos que o Senhor está presente aqui, que o Senhor vê todas as coisas, que o Senhor sabe todas as coisas. Muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado para com cada um de nós. Como o autor falou, né, que somente os filhos Teus conhecem a Tua presença, reconhecem o Senhor. Nós possamos, como Seus filhos, estar reconhecendo o Teu amor, o Teu cuidado a cada dia de nossas vidas. Muito obrigado por tudo que aconteceu essa semana e eu peço que o Senhor nos prepare para a semana a seguir, que hoje tenhamos um culto abençoado e direcionado pelo Senhor. Seja conosco, é que eu te peço agradecida por tudo, em nome de Jesus, amém. Que tenhamos um bom almoço, meus irmãos, que o Senhor possa estar conduzindo as nossas vidas e dando aquilo que nós precisamos para sermos melhores a cada dia. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.